Olá, queridos, graça e paz. Vamos esquadrinhar a palavra? Texto para a reflexão de hoje, Mateus capítulo 24, verso 30 e verso 31. Diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, que reunirá os seus escolhidos de uma a outra extremidade dos céus. É isso, queridos, que o próprio Jesus Cristo nos prometeu, a sua segunda vinda a esta terra. Essas palavras foram proferidas por aquele que não pode errar, aquele que detém o poder em suas mãos, aquele que criou céus e terra, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo, nessa ocasião, estava conversando com os discípulos. E ele, no capítulo 24, começa a apresentar sinais escatológicos a respeito dos prenúncios de sua vinda. Ele também, no capítulo 24, mistura juntamente com os sinais que precedem a sua vinda, ele também mostra o que aconteceria por ocasião da destruição de Jerusalém no ano 70. E ele mostra sinais e mais sinais do que se sucederia. E é interessante perceber que a história registra que assim como Jesus disse que aconteceria, isso se cumpriu na íntegra. Por isso, esse é mais um fato importante para que possamos alicerçar a nossa fé. Ou seja, se tudo que Jesus disse se cumpriu em relação a Jerusalém, devemos crer também que ele vai cumprir a sua vinda para buscar os seus escolhidos. Isso é uma promessa maravilhosa. Porém, nós devemos nunca nos esquecer de que existem cuidados a serem tomados ao curso do caminho. Hoje, no meio da cristandade, existem muitas teorias que, infelizmente, não são provenientes da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz, queridos, falando sobre esse assunto da volta de Jesus, ela vai dizer que a vinda de Cristo será visível. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Ou seja, até as pessoas que estavam envolvidas na morte de Jesus Cristo verão Jesus voltando. Eles terão que ressuscitar para ver vindo nas nuvens dos céus aquele a quem eles mataram. Os soldados, os governantes, os fariseus, todos aqueles que estavam envolvidos em sua morte. Eles terão que ressuscitar e ver Jesus vindo. Então, a Bíblia diz que o evento da volta de Jesus, ele é visível. Também diz que será um evento audível, pois 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, diz que será ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, e ele descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados. Palavras do apóstolo Paulo. Então, a Bíblia diz claramente, queridos, que a volta de Jesus será um evento mundial, visível a todos os olhos do planeta Terra. Isso é claro na Bíblia. Mas o perigo que existe é darmos vazão a teorias que contrariam o relato bíblico. Por exemplo, existe uma teoria chamada arrebatamento secreto, onde se crê que os cristãos, a igreja de Deus, será arrebatada de maneira secreta. Eles simplesmente irão sumir em algum momento que estiverem em seus afazeres diários. Essa crença ela começou a ser propagada a partir de 1830 por uma mulher chamada Margaret MacDonald, que arrogava ter tido uma visão a respeito desse assunto. E ela começou a espalhar a teoria de que a vinda de Jesus seria
em duas fases. A primeira vinda seria para os crentes e a segunda seria para os judeus e para aqueles que não estavam preparados na segunda vinda. Aí a pergunta é, onde na Bíblia nós encontramos essa informação? Onde nas Escrituras Sagradas nós temos essa crença apresentada? Interessante que depois de Margaret MacDonald, veio um homem chamado John Nelson Darby, que começou a organizar essa teoria. Deu forma a essa teoria e começou a propagar. Posteriormente veio Hal Lindsey, Tylan Hale. Tylan Hale, ele escreveu livros com esse tema. O tema dos livros são Deixados para Trás. E esses livros se tornaram enredos de filmes que apresentam justamente essa cena. Nos filmes se apresentam pessoas que são cristãs e em seus afazeres diários começam a sumir. E o mundo se torna um pandemônio porque não existe explicação para o sumiço dessas pessoas. As pessoas começam a procurar, né? E o piloto do avião some, o avião cai, o motorista do ônibus some, o ônibus sai desgovernado e se torna uma confusão. Porém, a pergunta é, o que tem de Bíblia nessa teoria? A Bíblia antes diz que Jesus virá de maneira visível, todo olho verá. A Bíblia diz que ele vem de uma vez por todas. A Bíblia diz que ele vem já trazendo o veredito. Uns receberão a salvação, a vida eterna. Outros receberão a condenação eterna. É isso que está escrito. E não podemos passar disso. Não podemos crer em algo diferente. Jesus prometeu e ele cumprirá a sua promessa. Mas devemos ter cuidados, queridos. No curso do caminho, as pedras de tropeço que colocarão. E a gente sabe que mais estudioso do que nós, ou do que qualquer teólogo, o inimigo é. Ele estuda a palavra e tenta desvirtuá-la, tenta desconfigurar para que a gente possa não deixar de crer, mas crer em coisas que a Bíblia não ensina. Porque assim ele sabe que nós estaremos enveredando um caminho que não é o caminho idealizado por Deus para nós. É por isso que devemos a cada dia nos apegar a Deus, crer sim nessa promessa, mas não nos deixar levar pela emoção. A Bíblia diz que o nosso culto a Deus deve ser um culto racional, ou seja, pautado pela razão. A Bíblia não é um livro para ser conduzido através da emoção, como alguns o fazem. A emoção toma de conta e muitas vezes a razão é deixada de lado. Então, existe sim como saber a forma que Jesus irá voltar. A Bíblia dá detalhes a respeito da vinda de Cristo e não podemos crer diferente. Eu espero ter contribuído com alguma coisa no seu aprendizado da Palavra de Deus. Espero que a sua vida seja uma vida abençoada na presença do Senhor e que a cada dia você procure aprender mais e mais da Palavra. Não dê ouvidos a qualquer vento de doutrinas, mas esmere-se na Palavra de Deus e entenda de fato qual é a mensagem e o recado que Ele quer te dar enquanto um servo de Deus aqui na terra. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, a sua família, os teus amigos. E eu te peço que compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal e no próximo nos veremos, se Deus quiser. Deus te abençoe.